Nós vamos estar clamando por essa semana, por esse mês de abril. Daqui a pouco nós estaremos orando juntos pela sua família, pela sua casa. E eu creio no Deus que cuida da sua família, que cuida da sua casa. Eu creio que o Senhor continuará com as mãos estendidas, abençoando, alcançando, tocando, movendo suas mãos e fazendo coisas grandiosas em seu favor, em meu favor e em nosso favor. Nós estamos a cada dia nos movendo por fé e em fé, crendo que na medida que nós estamos fazendo isso, o Senhor está com as mãos estendidas, nos auxiliando, nos ajudando e em todo o tempo guardando os nossos passos, em todo o tempo guardando o nosso caminho, em todo o tempo guardando as nossas vidas. Por isso, que a nossa confiança esteja hoje, agora e sempre no Senhor, que Ele possa mais uma vez continuar com as suas mãos estendidas sobre nós e nos ajudando a avançarmos naquilo que Ele tem para os nossos corações, uma vez que eu sei que Ele é o Deus que sabe começar as coisas e que sabe terminar as coisas que começou. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero com alegria ler a palavra com você, crendo que na medida que a gente lê, medita, ouve a palavra de Deus, o Senhor ele chega na vida de cada um de nós com vitória. Ele traz ao nosso coração aquilo que precisamos, aquilo que carecemos, aquilo que necessitamos, aquilo que de verdade Ele sabe que vai fazer com que a gente possa viver uma mudança na rota, no caminho, no trajeto, na trajetória da nossa vida. Eu desejo em Cristo Jesus que o Senhor faça você viver pela sua palavra a cada dia as coisas grandes que Ele tem para o seu coração. Eu quero olhar com você no livro de Lamentações ou Lamentações de Jeremias. Começamos ontem falando sobre o cego de Jericó, extraindo algumas lições, algumas verdades bíblicas sobre a esperança que se acendeu na vida daquele cego ontem, né? Sobre a vida daquele homem que clamou insistentemente até que o milagre aconteceu na sua vida. E aprendemos algumas lições importantes, né, sobre a vida daquele homem, principalmente ligadas àquele momento em que ele foi informado que quem passava no caminho onde ele estava, à beira do caminho, era Jesus de Nazaré. E eu creio que foi um momento de bênção para a nossa vida, de edificação para o nosso coração. E eu desejo que esse momento não seja diferente, que esse momento seja um momento de grande edificação para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Tá bom? Vamos lá, Lamentações, eu quero ler com você no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. Nós vamos começar uma caminhada dentro desse livro e eu quero olhar com você aí, capítulo 2 de Lamentações. E quero ler com você aí nos versos de número 18.
e 19, depois no capítulo 3. Veja aí. Lamentações, capítulo 2, versos 18 e 19. O coração deles clamou ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta-te levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as tuas ruas. Veja no capítulo 3, a partir do verso 1. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara de seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de muralhas e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os seus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. E afasta-te da paz a minha alma, esquece-me do bem, esquece-me do bem, sim, esquece-me do bem, porque a paz se afastou da minha alma, ou afastastes da minha alma a paz, e por isso esqueci-me daquilo que é bom e do bem. Então disse eu, Jeremias, eu, profeta, eu, o homem chamado, eu, o homem escolhido, eu, aquele que o Senhor disse que me escolheu desde o ventre, eu, que o Senhor consagrou, que o Senhor marcou, que o Senhor ungiu, que o Senhor separou, a quem o Senhor disse que colocaria como um muro resistente, firme, forte, confiante, crente. Ele diz, eu, Jeremias, eu quero que você atente bem, porque daí para frente algumas coisas que ele diz são muito importantes. Versos 8, então disse eu, já acabou a minha força, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. E aí ele diz, a partir do verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou isto eu trarei à minha memória, ou eu trarei à minha memória que me dá esperança. Disto me recordarei, disto me lembrarei na minha mente,
por isso esperarei. Verso 22 eu encerro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Lamentações de Jeremias, ele é um livro que mostra o porquê Jeremias ele recebe o título de profeta chorando. Ele era alguém movido por uma sensibilidade muito grande, ao mesmo tempo que era também um homem ousado no que diz respeito a cumprir as ordenanças e a vontade de Deus, uma vez que o Senhor lhe mandava fazer as coisas e ele não resistia. Na verdade, para mim, olhando para o livro de Jeremias e lendo tantas vezes como eu já li, eu percebo em Jeremias um profeta que, por dois momentos, ele decide falar com Deus e apresentar algum argumento para Deus, para que o Senhor abandonasse a ideia de querer fazer dele o veículo da sua graça em dias tão difíceis como os dias que ele estava vivendo. Dias estes que tanto Jeremias como o próprio Deus descreve no capítulo de número 2, como dias de apostasia. E no capítulo de número 9, Jeremias fala que eram dias de afastamento, de tanta maldade espalhada sobre a terra e principalmente tanta coisa ruim que era feita por aqueles que deveriam estar na presença de Deus, honrando o seu nome, que o próprio Jeremias diz: Deus, me dá a chance de sair daqui. Eu quero mudar de endereço. E ele diz que quer mudar de endereço porque ele entende que em qualquer outro lugar o seu espírito se sentiria menos desconfortável do que no lugar que ele estava. Então ele diz: Deus, eu quero que o Senhor me leve. E eu penso que se Deus perguntou a Jeremias: Jeremias, tu queres que eu te leve para onde? Jeremias, naquela hora, deve ter entendido, eu preciso dizer, e respondeu a Deus. No capítulo 9 do seu livro, ele diz: Deus, me leva para um deserto e eu quero chorar ali. Eu sei que não há um homem ou uma mulher que, sabendo o que é a realidade do deserto, dificilmente pediria para ir para um deserto. É claro que o deserto, para qualquer homem, para qualquer mulher, ele talvez fosse o lugar de menos barulho, ele talvez fosse o lugar de menos contrariedades, talvez fosse o lugar onde qualquer coração e qualquer vida que ali estão se sentiria talvez mais descansado daquela pressão diária que se vivia em vida, principalmente estando na pele de um profeta do quilate e do nível de Jeremias. Então ele diz: me leva para o deserto. Está no capítulo de número 9. Quero ir para o deserto. E Deus diz: por que você quer tanto ir para o deserto? E aí Jeremias diz: por causa de tudo que o Senhor já viu e o Senhor já disse, mas principalmente pelo que eu estou vendo. Porque a mentira está espalhada, o engano está espalhado, a maldade está espalhada e tudo de ruim está bem presente na vida e na existência daqueles que são os teus filhos, os teus amados, os teus eleitos. E eu quero ir chorar pela filha do meu povo. E Deus diz: Jeremias, não. Em outras palavras, é claro, eu estou contextualizando, mas Deus diz: Jeremias, não. Eu não vou te tirar daí. Eu quero você aí. Por quê? Porque Deus queria usar a boca dele naquele contexto horroroso,
naquele contexto terrível, naquele contexto de declínio, de apostasia, para promover um grande despertamento. É claro que a mensagem de Jeremias, que provavelmente mexeria com a estrutura de todo mundo, era uma mensagem de destruição. Por isso ele era conhecido entre aqueles que habitavam a terra de Judá naqueles dias como o profeta da destruição, porque tudo que ele falava tinha a ver com um tempo em que Deus permitiria Jerusalém ser subjugada. E na visão das pessoas que ali estavam, a coisa tinha que mudar de ângulo e Deus honrar muito mais o seu povo. Logo eles entendiam que o que Jeremias estava falando, dizendo, propondo, era algo realmente que não tinha base, que não era nada de Deus. E eles começaram a argumentar contra o profeta. E o profeta falava em nome de Deus e eles resistiam. E resistiam de tal forma que a Bíblia diz, e se você quiser ler depois, no capítulo de número 26, 27, 28 de Jeremias, que a Bíblia diz que Jeremias ele apanhou na frente de todo mundo por causa da maldade, da ignorância, da resistência do coração dos homens daqueles dias. Logo, quando Jeremias vive toda essa situação e essa realidade, isso é sufocante para o seu espírito, sufocante para a sua alma. E ele já não está vivendo esse momento de ser espancado como um momento isolado. Até porque esse momento é o momento que Jeremias colocou o que a gente chamaria de uma canga no pescoço, e ele foi até as pessoas dizer: olha, vejam que Deus vai fazer com vocês serão prisioneiros, se vocês resistirem, tudo aqui vai ser destruído, é melhor se entregar. E as pessoas começaram a acusar Jeremias de que ele estava conspirando contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação, quando na verdade ele queria alertá-los de que a cobrança de Deus ela viria muito mais alta se eles não considerassem o que Deus estava ministrando através do profeta. Mas o coração era resistente. Logo Jeremias diz: Deus, eu prefiro me isolar, porque diante do que eu estou vendo, a situação é muito feia. E Deus diz: não, Jeremias, eu não vou deixar você sair daí. Fica aí no meio. Eu preciso da sua voz, preciso das suas mãos, preciso dos seus pés, eu preciso de você plantado. Mas o chão aqui está difícil de pisar, a situação aqui está sufocante, está difícil de respirar. Mas Deus diz a ele: eu tenho planos com você, propósitos com você, eu quero usar você, farei de você alguém aí importante nesse tempo. Você será a minha voz nesse tempo. E Deus compartilha isso com Jeremias também no capítulo de número 2. E quando o profeta ouve isso, ele entende que não dá mais para lutar de alguma forma, para tentar fugir daquele chão, daquelas circunstâncias, daquela realidade. Mas isso não significa que ele não vai argumentar por dois momentos e resistir. E o primeiro momento é o momento do seu chamado, no capítulo 1, quando ele diz a Deus: eu sou uma criança. E Deus chega para ele desabafando sobre a realidade do seu povo. Se você tomar o livro de Jeremias, no capítulo 2, versos 3 ao 11, você vai ver o desabafo de Deus ali. E quando Deus fala com Jeremias, quando Deus fala ao profeta dessa forma, Jeremias diz claramente: Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, isso é pesado demais. E Deus viu que não era só o fato de Jeremias se considerar alguém capaz, mas era o medo do que ele poderia enfrentar. Uma vez que no Antigo Testamento, os profetas enviados por Deus, eles estavam sofriam na mão do próprio povo de Deus. Por quê? Porque era o povo que havia se levantado e estava se levantando para fazer contra esses profetas grandes males. E a situação ela vai ainda mais nos dias de Jeremias se complicar, porque diante da acusação de que Jeremias é um traidor, Jeremias vai sofrer muito. Se você olhar para o capítulo 38 de Jeremias, você vai ver o profeta sendo jogado dentro de uma cova, dentro de um poço.
e ele fica numa situação que a Bíblia diz que ele ficou atolado na lama. Isso tudo porque quis andar com Deus, quis estar em Deus, quis viver para Deus e quis ser um instrumento nas mãos de Deus para mostrar ao povo de Deus o caminho da vontade de Deus, e eles assim o resistiram. Então, diante desse quadro, Jeremias também apresenta uma outra resistência. No capítulo de número 20, quando ele grita em oração, e ele diz: Deus, eu não vou falar mais a tua palavra, chega. E aquele momento de aparente desistência do coração, que é uma realidade na vida de qualquer pessoa que caminha muitas vezes e muitos quilômetros com Deus na vida, Jeremias apresenta esse quadro de aparente desistência e diz: não prego mais, não oro mais, não quero mais saber de jejuar, não quero mais saber de te servir, não quero mais saber de estar na tua presença. E Deus, que contempla Jeremias nessa situação, sabe, o profeta está lidando com tempos de prisão, está lidando com tempos em que ele está sofrendo psicologicamente, emocionalmente e, acima de tudo, também fisicamente, porque no seu corpo ele está com marcas e trazendo marcas de toda a resistência e rebelião do coração daqueles para o qual Deus o enviou para ser um instrumento da sua poderosa e maravilhosa graça. Todavia, o coração dessas pessoas resistiu a Jeremias. E Jeremias diz: Deus, o Senhor vê, eu anuncio paz, a violência aumenta. Eu anuncio compaixão e misericórdia, e a maldade só aumenta. Eu anuncio aí que o Senhor quer o coração do povo, que eles precisam se converter, se voltar para o Senhor, estar contigo, andar contigo, se aproximar de ti. Sabe o que é que eles dizem? É simplesmente zombam da minha cara, é simplesmente que eles não querem saber de nada disso, que o negócio deles é o que eles estão vivendo, é apenas suas realizações e nada mais do que isso. Não querem comunhão, não querem vida contigo, não querem oração contínua, não querem leitura da palavra contínua, não querem negócio contigo. O negócio deles é com tudo, menos com o Senhor. E é por isso que eu estou sofrendo, é por isso que eu estou passando por tudo isso. E como resultado desse processo todo, desses sofrimentos e das argumentações que Jeremias apresenta, a Bíblia diz que Deus faz Jeremias compreender algumas coisas. Entre elas, Jeremias compreende que há uma vocação de Deus, que é dada ao coração de homens que, mesmo sofrendo, Deus os chamou. E eles vão até o final quando Deus os chama. Eles permanecem firmes até cumprirem todo o desígnio, todo o propósito, todo o pensamento de Deus sobre esta terra. Então, Jeremias entende que há uma vocação. Isso está ali pelo capítulo 16, 17 de Jeremias. Segundo, Jeremias vai compreender que o próprio Deus é o Deus que um dia apareceu a ele para fazer aquela chamada misteriosa, que veio trazer ao coração dele aquela vocação misteriosa. É o Deus que lhe garantiu que seria com ele. E ele mostra a Jeremias, a partir daí, que ele não é um Deus que deixa os seus servos vulneráveis, desprotegidos. Mesmo em dias de guerra, o Senhor está com eles na batalha deles. Por isso, lá no capítulo 1, a partir do verso 11 até o verso 17, se não me falha a memória, ele diz a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu te digo que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eu guardarei, eu cuidarei, eu protegerei você. Agora, mas há uma terceira coisa que Deus também traz ao coração e ao entendimento de Jeremias, em meio aos sofrimentos e em meio
à necessidade e em meio aos argumentos de Jeremias, Deus vem lidar com a necessidade do profeta no momento em que o profeta está lidando com esses problemas. Capítulo 38 mostra que Deus fez com que caísse na cova, no poço onde Jeremias estava, uma corda. Deus tem aquilo que nós precisamos para nos tirar das situações às quais nos envolveram ou às quais nós nos envolvemos, pelo comprometimento do nosso coração, pela dedicação do nosso coração, pelo serviço do nosso coração, pela entrega do nosso coração, pela rendição do nosso coração. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando pelo fato de que quando a gente olha para Jeremias vivendo todo esse contexto que eu acabei de escrever, nós entendemos o porquê o livro das Lamentações ele nasce, ele surge, ele aparece, ele chega até nós. Porque quem sofre como Jeremias sofreu, quem passa o que o profeta passou, quem lida com a rebelião do coração, as indiferenças, as resistências das pessoas que, como ovelhas, deveriam apresentar-se como gente de coração apto a ser conduzido, quem lida com o que Jeremias lidou, nunca terminará a sua jornada sem viver essa experiência de estar diante de Deus, expondo e expressando aquilo que causa agonia no seu peito e no seu coração. Logo, eu estou dizendo que nenhum desses que estão na caminhada, andando com Deus, servindo a Deus, vivendo para Deus, se deixando estar na presença de Deus e ser usado por Deus, nenhum destes vai viver a sua caminhada sem ter os seus momentos de lamentação. E essa lamentação de Jeremias, ela tem a ver com um clamor em alta voz, tem a ver com um choro em alta voz, tem a ver com o clamor da alma em alta voz, um grito de alguém que está dizendo: Deus, olha a situação. E quando Jeremias está lamentando, ele está lamentando sobre três situações interessantes. A primeira situação é aquela em que ele assiste Jerusalém de pé sendo colocada ao chão. Por quê? Porque Jeremias, diferente de alguns profetas, ele foi um daqueles que profetizou e Deus lhe deu condição de viver para ver o que ele profetizou acontecer. Alguns não tiveram esse privilégio, porque profetizaram e coisas que eles profetizaram veio acontecer muito depois e outras estão ainda por acontecer. Porque gente como Daniel mesmo profetizou coisas que são escatológicas e que tem a ver com coisas que vão ainda acontecer num futuro bem breve. Mas Jeremias viveu para ver o que profetizou. Segundo, Jeremias é alguém que, ao ver o que profetizou acontecendo, nós percebemos, olhando para o livro de Jeremias, que ele também vive um outro momento que o faz escrever o livro de Lamentações. O primeiro momento que eu estou apresentando está entre o capítulo de número 1, verso 1, e o capítulo de número 2, o verso de número 15. Porque Jeremias ele descreve aí o tempo em que ele viu Jerusalém de pé e a viu agora desmoronando. Mas ele vê uma segunda coisa, ou ele descreve e apresenta, e esse livro de Lamentações está pautado em um segundo momento, em uma segunda fase, enfim, como você queira chamar. É algo que ele consegue ver e assistir. Que é o momento em que esse povo está totalmente perdido. E esse povo que eu digo que está perdido é o povo que perdeu a estrutura. E que se perdeu de duas formas.
Primeiro, no tempo em que a estrutura estava de pé. E veio a se perder depois que a estrutura foi derrubada. E aqui nós temos dois momentos que a gente precisa considerar. Primeiro, o fato de que quando tudo está bem, tem gente que acaba também se perdendo quando as coisas estão bem. Às vezes a gente tem a ideia, como pregadores e pessoas que cantam e escrevem composições, enfim, de que só o momento da luta, da batalha, da dificuldade é que leva algumas pessoas a perderem a conexão com Deus, enfim. E claro que em outros casos, alguns, no momento que a coisa aperta, ele vai mais próximo de Deus buscá-lo. Mas são poucos aqueles que o buscam com interesse de coração. Quase sempre algumas pessoas vão arrasadas, arrastadas, forçadas, e elas vão quase sempre diante das dificuldades, murmurando, reclamando, dizendo: Deus, o Senhor podia ter impedido, enfim. É aquela coisa de Marta, de Maria, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, sabe, o meu irmão não teria morrido. Como o Senhor não estava, olha o que, é que a gente está vivendo aqui como realidade nesse tempo e nesse momento. Então aqui a gente já tem um ponto interessante que a gente precisa considerar, é que tem pessoas que se perdem no meio do favor, no meio da graça, no meio da bondade que as alcança. Estou falando de Jerusalém estando de pé. E estando de pé era motivo para todo mundo estar com o coração conectado a Deus. As portas abertas, a casa de pé, o templo de pé e tudo de pé era motivo para todo mundo ser crente, andar crente, viver crente, caminhar crente. Porque se você vive um tempo em que a mesa está forrada, em que o armário está cheio, em que as coisas estão indo bem, esse é o momento de você, mais do que nunca, na sua caminhada de vida, glorificar, bendizer, se derramar, se render, se lançar aos pés do Todo-Poderoso. Esse é o momento de você buscar a Deus. Esse é o momento de você servir a Deus. Esse é o momento de você adorar a Deus. Esse é o momento de você se lançar na presença de Deus. Esse é o momento de você se derramar diante de Deus e viver cada dia mais agradecendo a Ele. Mas há aqueles que se perdem quando as coisas estão de pé. A porta abriu, se perde. A porta abriu, começa a comprometer o coração com qualquer outra coisa, menos com a vontade soberana de Deus. Isso é triste, é lamentável, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas às vezes Ele acaba, preferindo apertar algumas coisas nas nossas vidas para que a gente permaneça no lugar e na vontade dele, E isso é triste. Deus saber que Ele olha para um filho dele e Ele não pode confiar muitas vezes ao seu filho, as suas bênçãos, porque o coração do filho já está comprometido e inclinado a deixá-lo e abandoná-lo e se afastar dele. Isso acontece com muita gente. É só você perceber como no meio dos ventos a gente tem esse prazer de buscar. E quando as coisas estão bem, a gente acaba às vezes deixando de orar, deixando de ler a palavra, deixando de buscar ao Senhor. E quando eu digo deixando de orar, não é só de joelho, mas é em qualquer momento ter aquela conexão com Deus, e a gente deixa às vezes dias passarem, se necessário, e às vezes até deixa de gastar uns minutinhos na presença de Deus em oração. Lamentavelmente tem muita gente vivendo isso nesse tempo em que está tudo de pé. Jeremias olha, vê as coisas de pé e ele sabe muito bem que está de pé, mas o coração das pessoas está distante da vontade de Deus. E Deus não nos quer distante dele. E é por isso que às vezes ele mexe ou permite mexer nas nossas paredes, nas nossas estruturas. E aí Jeremias vê esse segundo momento onde Jerusalém está destruída. Se você ler entre o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender bem o que eu estou dizendo, porque ele vê essa Jerusalém
destruída. Inclusive, no capítulo de número 3, do verso 1, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o homem que vi quando a aflição bateu à porta do povo de Deus por causa da manifestação da ira de Deus. E essa ira de Deus, ela se manifesta e se revela quando a taça, eu diria, do nojo que Deus tem, ela está cheia. Eu estou falando isso porque nós estamos considerando Deus falando com Jeremias desde o capítulo 2, acerca da situação do povo. E no verso de número 11 ele diz: o meu povo trocou a minha glória por aquilo que não tem valor nenhum. E ele descreve isso e de Jeremias diz a eles que eu os quero de volta, que eu sou o pastor deles e eu quero cuidar do meu povo. Mas ele percebe que o coração do povo está distante. Talvez por isso, no capítulo 5 das Lamentações, Jeremias diz: Deus, nos converte a ti, Senhor. Converte-nos e seremos convertidos. E aí, no capítulo 5, verso 21, ele diz: renova os nossos dias como antes. Antes de quê? Antes de tudo ser tudo para a gente. Porque quando tudo passou a ser tudo para a gente acabou se perdendo. Então, tem misericórdia de nós e renova os nossos dias como antes, quando as coisas elas não tinham mais sentido do que a tua presença na nossa vida. Traz o nosso coração de volta para ti. Ajuda-nos a abandonar o pecado e as coisas que não te agradam. Ajuda-nos a desviarmos o nosso coração de outros deuses. Ajuda-nos a prosseguirmos na nossa caminhada e na nossa trajetória, considerando o Senhor como aquele que é maior e está acima de tudo, porque o Senhor é em mim o que eu preciso que o Senhor seja, desde que o meu coração esteja no Senhor. O Senhor será comigo em todo o tempo. Então Jeremias vê essas duas realidades, de uma Jerusalém edificada e de uma Jerusalém destruída. E aí ele contempla essa segunda situação, que é a situação que ele descreve, que o povo em si se perdeu no processo. E aí, se você olhar para o capítulo de número 2, por exemplo, tem algumas colocações aí muito fortes. Veja no capítulo 2, verso 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel. Olha que expressão. Derrubou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-as até a terra, profanou o rei e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás da sua destra diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que consome em redor. Amou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Olha o que ele está dizendo. Foi Deus quem permitiu. Permitiu o quê? É só você ler do capítulo 37 de Jeremias para frente. Permitiu Nabucodonosor invadir Jerusalém.
permitiu toda a situação de queda, de declínio da Terra Santa. Permitiu o templo ser saqueado, as portas serem queimadas, os muros serem derribados. Foi ele quem permitiu. Jeremias faz uma leitura disso, não como uma ira de Nabucodonosor, mas com uma ira de Deus contra o coração do próprio povo, isso mostrando que Deus em si é um Deus que é extremamente misericordioso. Mas ele que geralmente dá corda, como se dá linha na pipa, como diz algumas pessoas aqui no Nordeste, é o mesmo que na hora certa sabe puxar a minha corda, a corda de quem quer que seja. É por isso que o nosso coração precisa estar voltado para Ele, quebrantado e em rendição, porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso porque o escritor aos Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. Agora, Deus não está aí fazendo terror pelo mundo. Jesus disse que quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Ele é o Deus que ama e tudo que ele quer é o seu povo perto dele. E se para trazer o seu povo para perto ele precisa permitir alguns abalos, ele faz. Porque ele ama, e a Bíblia diz, ele repreende e castiga aquele que ele ama. Agora observe Jeremias, conhecendo a história do seu povo e sabendo o quanto o Senhor foi bom com esse povo. Sabendo quantas vezes Deus mostrou a sua bondade e a sua fidelidade e agiu sobre a vida do seu povo. O que é que ele olha e agora diz? Ele diz, Deus manifestou a sua ira. E no capítulo 3, verso 1 que eu li, ele diz, eu sou o homem que viu essa aflição. Ele está dizendo, eu vi quando filhos choravam, eu vi quando casas estavam, quando famílias choravam, quando casas estavam desabando, quando histórias estavam desabando. E tudo porque eu avisei que Deus iria cobrar o seu povo. Eu disse a eles que chegaria o momento que Deus ia fechar o céu para eles. Mas eles não me ouviram. Eles não atentaram para a palavra. E decidiram, lamentavelmente, deixar o coração envolvido com qualquer outra coisa, menos com os planos e a vontade de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que por mais que foram avisados, porque se a gente parar só do capítulo 19 de Jeremias até o capítulo 37, há muitos avisos. Então eles estavam avisados, mas não estavam preparados para aquilo. E não se prepararam para aquilo. E aí a destruição veio. Isso me chamou a atenção, porque eu lembrei que há poucos dias eu ouvi e assisti a entrevista de uma pessoa, um grande profissional, um influente profissional, falando sobre a realidade vivida por todo mundo no ano 2020 e falando sobre o que, de repente, pode se abater sobre as nações do mundo num futuro bem breve, onde ele falava de vírus e outras coisas aí. E a pergunta que foi feita a ele, depois de ele descrever um quadro tenebroso, considerando ele que aquilo que se viveu em 2020 seria uma risca diante do que ele prevê para o futuro, diante da atitude das nações do mundo e de coisas que estão acontecendo. O que é bem assustador, porque para quem esteve no olho do furacão em 2020, sabe muito bem que a coisa não foi fácil. E ele diz que aquilo ali era apenas um detalhe, uma vírgula do que pode vir sobre o mundo aí. E aí ele diz, eu não quero deixar ninguém com medo, nem sob pânico,
mas são coisas que podem mexer com a estrutura de todo mundo. E a pergunta que foi feita a ele, e a pergunta que não quer calar é: e as nações do mundo estão preparadas para isso? E ele, como alguém que tem muito conhecimento, ele disse: eu vou dizer com toda sinceridade, nós não estamos prontos. E quando eu ouvi aquilo, eu lembrei dos avisos de Deus para o seu povo em muitos momentos. E isso, os avisos que estão escritos na palavra. E quantas vezes o Senhor não convidou o seu povo para se preparar? E é dito, inclusive, por um dos profetas: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E aqui eu desejo que o nosso encontro com Deus seja um encontro para a glória, para a intimidade, para uma vida como filhos amados dele, cheia da graça. Porque o que virá sobre a terra são coisas ainda que vão deixar muita gente boquiabertos ou assustados. E aí você diz: pastor, isso tem base bíblica, muita base bíblica. Até porque Jesus disse que os dias que viriam seriam dias terríveis. Paulo disse que são dias trabalhosos. Jesus disse que haveria rumores e situações das mais cruentas acontecendo sobre a terra. E o convite da Bíblia para mim e para você sempre foi olhar para cima. E eu digo sempre que esse olhar para cima é lembrar do que o salmista disse: de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é claro que, diante desse quadro, que é apontado, às vezes até com um olhar desanimador, vem algo de Deus ao meu coração, com base na própria palavra. Porque para aqueles que amam a Deus, há uma esperança. E é isso que Jeremias em si, ele nesse livro, começa a mostrar que ele tem. Porque apesar do quadro tenebroso que ele está assistindo, e ele diz: eu sou o homem que via a aflição sobre o meu povo, ele fala da esperança que ele tem. E ele sabe que essa esperança é viva. Ele sabe que essa esperança é gloriosa. Por quê? Porque ela é uma esperança que vem daquele que criou o universo, que tem todo o poder sobre todas as coisas. E que está com as mãos dele estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E por isso eu quero dizer a você: você não será pego por coisas que estão reservadas como cobrança. Porque, como diz o texto que eu li aqui, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia. E eu sei que nós estamos debaixo de misericórdia. E essa misericórdia cobrirá a sua casa, cobrirá a sua família, cobrirá a vida das pessoas pelas quais você ora. E Deus não lhe colocou nesta tarde aí por acaso, Ele lhe colocou para lembrar você que a misericórdia dele está lhe cobrindo. Que você está guardado, que você está guardada, e independente daquilo que aparentemente está se apresentando como terror sobre a terra, para a sua vida haverá refúgio, haverá segurança, haverá paz. Por isso nos apropriamos de que, se estamos no esconderijo de Deus, estamos guardados. Deus vai abater o orgulho dos soberbos do mundo. A ira de Deus abaterá o orgulho humano. A vaidade humana será pisoteada pela santidade do Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo em que esse mundo estiver vivendo essa bronca aqui embaixo, aqueles que em Cristo depositaram a sua esperança estarão desfrutando de uma glória eterna nos céus. E essa é a esperança da igreja. E é por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: consolem-se, confortem uns aos outros com esta esperança, porque o céu é logo ali. Daqui a pouco as portas do céu vão se abrir.
E não importa se a gente vai pela partida ou se a gente vai no arrebatamento da igreja, o que importa é que nós estaremos vivendo um gozo eterno. Enquanto os homens estarão em loucura e pânico, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que cuspiram na cruz de Jesus Cristo, eles se depararão com a ira vindoura. E João Batista disse a um grupo de homens: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependam-se. E se você se aproximar de Deus com o coração quebrantado, com o coração rendido, com o coração dependente diante de Deus, o Senhor lhe ajudará a estar pronto para viver a glória com Ele. É por isso que o convite de Deus para a gente é sempre de nos aproximarmos dEle. Porque próximo daquilo que é alvo de um grande caos, nós já estamos, que é essa terra. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E como cantamos algumas vezes no hino da harpa que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jeremias vê que esse povo se perdeu com as perdas que teve. Se perdeu em dois momentos, no momento em que tudo estava de pé e no momento que tudo desabou. Inclusive, quando esse povo vai para Babilônia, muito daquilo que eles receberam ao longo de anos, como ensino, como instrução, como orientação, como palavra de vida e de fé, eles perderam no caminho. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque existe aqui um terceiro ponto. Existe aqui alguns outros pontos. E esses pontos que eu quero falar abre para a gente um caminho, porque eu estou só começando aquilo que Deus tem para a gente aqui. Mas olha como é interessante. Jeremias está lamentando. E ele está dizendo: eu vi Jerusalém de pé e vi Jerusalém cair. Eu vi o povo perdido quando tudo estava de pé e vi o povo perdido quando tudo caiu. E aí ele parte para um segundo ponto interessante, que é esse momento do povo com o coração fora do eixo, fora do lugar. Mas vem um terceiro ponto, melhor dizendo agora, e esse terceiro ponto é aquilo que eu quero destacar com você hoje. Porque olhando para o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, é dito algumas coisas aí importantes. No capítulo de número 2, o povo que não estava preparado, Jeremias mostra aí em Lamentações que eles estão vivendo uma coisa terrível. E o que é? Eu quero que você atente aí. Veja o verso de número, a partir do verso de número 5. Já já a gente entra no terceiro ponto, mas observe aí. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá lamentação e tristeza. E aqui tem uma parte aqui que eu devo levar em consideração também, e você também. É que em tudo que acontece com Jerusalém, Jeremias diz: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Veja que ele não atribui aqui a Satanás, nem atribui aqui a Nabucodonosor. Embora haja, não tenho dúvida, para abater a fé e esfriar a fé, uma ação do adversário contra o povo de Deus. Claro que há. Ao mesmo tempo que também há uma ação de Nabucodonosor, é claro. Se você pegar o livro de Daniel, capítulo 1, você vai ver que ele levou gente cativa para a Babilônia. Mas a questão aqui
Ela tem a ver com o fato de que Jeremias diz: quem tem o controle e faz o que quer na vida do seu povo é Deus. Deus não dá o direito a outro. Se ele permitiu alguma situação, ele permitiu porque ele sabe que ele será glorificado. Nenhum adversário tripudiará diante do povo de Deus. Se esse povo ama a Deus, por mais que Deus permita a ferida, ele mesmo sarará. Porque ele tem bálsamo para sarar as feridas. Ele é o bálsamo de Gileade. Logo, por mais que você foi atropelada, às vezes por alguém em situação de trabalho, talvez você, em um determinado período da sua vida, foi traída por pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, mas elas nunca tiveram o poder sobre a sua vida. Elas apenas foram ali uma cordinha na mão de Deus, para você se aproximar daquilo que Deus tinha como plano e como vontade para a sua vida. E aí ele permitiu aqueles pequenos alfinetes te alfinetarem, mas quem tem e teve sempre o controle da sua vida foi ele. Ele que te guardou, ele que te amparou, ele que te protegeu, ele que esteve em todo o tempo com você. E isso é graça. Ele te sustentou pela sua graça. Mas olha comigo, que diz o texto, ainda no verso 6, e arrancou o seu tabernáculo com violência. Capítulo 2 de Lamentações, e arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene, o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. E aí veja que expressão triste. Verso 7, a parte A e B. Diz assim: rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. E deixe-me continuar. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa solene. O que é que Jeremias percebe? Porque ele dá testemunho, ele está dizendo no capítulo 3, verso 1, eu sou o homem que viu isso. Ele não está dizendo, eu não ouvi, eu estava lá. Jeremias, o que é que você viu? Ele disse, eu vi Deus rejeitando o seu altar. O altar deles. Eu vi Deus rejeitando o santuário deles. Era Deus dizendo, o coração deles foi tão comprometido com tantas coisas que chegou ao ponto de Deus dizer, eu não vou receber o culto de vocês. Não quero sacrifícios de vocês, não quero nada disso. Mas Deus rejeitou o altar. Deus rejeitou o santuário dele. É claro, haviam coisas que estavam sendo feitas que não glorificavam mais a Deus. E Jeremias diz, eu vi quando isso aconteceu. E foi triste. Porque se tem algo que Deus amava, era o seu altar e o seu santuário. Mas o altar e o santuário não teria grande significado se não houvesse os adoradores. O que questão aqui é que os adoradores estavam fora da conexão com Deus. E se você olhar para o livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, o próprio Deus disse a João, João, eu vou tirar aqui a medida do altar e dos adoradores. Ele sabe muito bem que tudo só tem significado quando os adoradores estão ligados a Deus. E se o coração deles está distante, meu Deus do céu. Pode ter nome de altar, nome de grande congregação, pode ter o que for. Deus olha e diz, não vou receber o culto daí. E é por isso que a frieza quase sempre
ela açoita e assola a alma e a vida de tanta gente, porque, lamentavelmente, são altares que Deus disse: eu não quero receber do que vem daí. Agora Deus olha para mim, Deus olha para você. E eu penso que se a gente der uma olhada para os dias que a gente está vivendo, é assustador. Percebemos que a gente está lidando com um tempo em que o altar, o santuário, estão na mira de Deus, mas não para ser alvejado pela glória de Deus, e sim ser alvos da ira do próprio Deus. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós não estamos preparados para essa ira. A cobrança de Deus, ela é dura, e é por isso que Ele prefere que a gente abrace a misericórdia. Agora a grande questão é, descrevendo um quadro como esse, o que é que resta? Jeremias vem, dentro desse capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 54. Gente, são 54 versículos, Jeremias dizendo: eu vi a desgraça acontecer. E o que eu acho interessantíssimo é que ele olha para Jerusalém e diz: destruída. Preste atenção, ele olha em segundo lugar para o povo e diz: o povo perdido. Por quê? Rejeição do altar, rejeição do santuário. Deus olhava para os adoradores e dizia: não vos conheço. Só que entra um terceiro ponto aí, esse aqui é que é pesado. Porque o profeta de todo mundo que estava ali era o cara crente da geração dele. Eu vou dizer de novo, de todo mundo que estava ali, ele era o cara crente da geração dele. E Jeremias dá uma olhada e diz: Deus, que situação horrível. É triste ver isso. A panela do capítulo 19 de Jeremias virou. Jeremias diz: eu só quero lamentar, Deus. E lamentações é choro em alta voz. É clamor em alta voz. E ele está: Deus! Gritando: Deus! E quem sabe geme: tá difícil, Deus. Eu vejo a tua cidade, que era tão populosa, deserta, solitária, como uma pessoa desamparada. E ele vai descrevendo tudo isso, capítulo 1, capítulo 2, e aí no capítulo 3 a coisa fica complicada porque ele era o crente da sua geração. E sendo o crente da sua geração, Deus poderia, olhando para Jeremias, dizer: Jeremias, eu vou permitir esse negócio na vida deles, mas você vai ficar por aí. E ele de verdade fica, né? Porque quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele dá como opção a Jeremias, porque Jeremias foi quem profetizou toda essa realidade, e Nabucodonosor, diferente dos crentes que conviviam com Jeremias, reconhecia, sendo alguém de longe, que Jeremias era de verdade um profeta de Deus. E ele diz: Jeremias, você quer ir para a Babilônia ser honrado? Não. Se quiser, você vai ser honrado lá. Ou você quer ir para uma outra nação? Você vai ser honrado lá. E aí ele dá esse direito a Jeremias de escolher: ou quer ficar por aqui mesmo. Jeremias decide ficar. E fica no terreno marcado pela destruição. E é ali, né, que Deus diz a Jeremias, é nesse território de destruição que Deus diz a Jeremias que ele vai ainda trazer de novo a sua bondade sobre o seu povo.
Mas até então, Jeremias olha e diz: Deus, não tem esperança para a gente pelo olhar que eu estou tendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois de olhar para Jerusalém, olhar para o povo, Jeremias olha para ele mesmo e ele diz no capítulo 3: eu passei a viver tudo aquilo que o meu povo, ou que o povo de Deus vivia. Porque ele não foi alguém que não sentiu, você entende? Ele não viu a situação ali e não sentiu. O texto aqui que a gente tem está como um livro de lamentações. Ele chorou diante do que estava ali. Só que ele diz: Deus, se voltar contra Jerusalém e voltasse contra o seu povo, foi se voltar contra mim também. E ele diz o porquê. Porque ele se insere no grupo daqueles que ele diz: não fomos convertidos. Ele diz: precisamos de renovação. Ele se coloca no meio. Por quê? Porque Deus o fez um profeta daquele meio. E o profeta sentia com intensidade duas coisas: a realidade da situação descrita por Deus e a realidade do coração de Deus em relação ao povo. Ou seja, Jeremias lidava com dois tipos de angústia: a angústia de cima e a de baixo, a angústia do povo e a angústia de Deus em olhar e dizer: eu quero o bem de vocês, mas vocês decidiram trilhar os vossos caminhos. E eu já havia anunciado: trilhou os seus caminhos sem considerar o que eu ensino e oriento e instruo, é pagar um preço muito caro. Mas Jeremias diz que sentiu tudo isso. E é aqui que eu considero terrível, porque no capítulo de número 3, do verso 1, até o verso de número 19, que são 56 versículos, melhor dizendo, dentro desse capítulo 3, mas aliás, são 66 versículos dentro desse capítulo 3, mas ele gasta aí 56 versículos focado nisso aqui. Focado só nessa questão que envolve agora não só Jerusalém, mas o povo, e aqui eu quero que você atente, envolve a própria vida dele. E ele diz: não há nada que o povo sofreu que eu não tenha sofrido, que Jerusalém tenha sofrido, que eu não tenha sofrido. Ele, como profeta, ele diz: eu senti os impactos de tudo isso. E isso se refletiu na vida de Jeremias. E era aqui que eu queria chegar, porque quando isso passa a ser parte da vida de Jeremias, Jeremias diz no capítulo de número 3, que lemos aí, no verso 18 assim: já pereceu a minha força e a minha esperança se acabou no Senhor. Ele é o profeta que viu tudo acontecendo e diz: minha esperança acabou. Por que a esperança de Jeremias acaba? Primeiro, porque Jeremias sente uma mudança acontecendo muito grande no seu físico. Do verso 1 ao verso de número 4, ele diz algumas coisas aí. Eu queria que você observasse. No verso de número 2. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Veja agora o verso 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Jeremias está descrevendo a situação do povo, olhando para si mesmo e dizendo: eu percebi algumas alterações acontecendo. E essas mudanças que vieram acontecendo me deixaram como alguém que quase não me encontrava. Como alguém que não se encontra. Eu quase não me encontrava, eu quase não me achava. Ele diz que as forças dele acabaram, porque ele percebeu uma mudança nos tempos.
ou no tempo que ele estava vivendo. E aí no verso 5 ele diz, edificou contra mim, olha, o Deus que edificava para a glória dele, que disse, Jeremias, te ponho firme, te edifico, no capítulo 1, Jeremias diz, claro que ele está sentindo o que Jerusalém sentiu. E ele está dizendo assim, edificou contra mim, e me cercou de fel e de trabalho. Veja o verso 6. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Verso 7. Cercou-me de muralhas, e não posso sair. Agravou os meus grilhões. E é um lamento. Ele diz, essa é a triste realidade que Deus me permitiu viver. Mudança física, mudança nos tempos. Tempo de muito trabalho, tempo de muita agonia, tempo de muita tristeza, tempo de muita aflição, tempo de muito teste, tempo de muita aprovação. Jeremias diz, que tempo terrível! Como se não bastasse. Jeremias diz, acabou a minha força. Porque algumas mudanças aconteceram diante dos seus olhos. E aí eu digo com relação a tudo que aparentemente poderia estar debaixo do comando e do controle dele. Por que eu digo isso? Veja, a partir do verso de número 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Isso é estranho, né? Excluir a minha oração. A ideia é como se Deus dissesse, eu vou apertar aí a tecla del do computador. Se Deus, chegou uma oração aqui de Jeremias, e Deus, deleta. Aperta a tecla del aí. Deleta. Jeremias lá de baixo, lamentando, chorando e gritando, Deus, 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 Deus. E é como se a oração não fosse ouvida. E não é que Deus não ouvisse, é que Deus, nesse momento, queria que Jeremias, olhando para si mesmo, ele dissesse, Deus, a situação do povo é muito terrível. Por quê? Porque aqui entra a questão, imagina Jeremias dizendo, eu tentei avisar, ninguém quis, bateram em mim, me humilharam, me machucaram, e agora olha aí ó, o que eu disse acontecendo. Jeremias poderia se orgulhar, Deus diz, não, eu não quero você com um orgulho no coração pela desgraça. Eu quero você sentindo com eles o que eles estão passando e entendendo que a minha vontade para eles era boa, perfeita, agradável, era o melhor, mas eles resistiram a ela. E eu precisava cumprir a minha palavra sobre isso. Jeremias diz, Deus excluiu minha oração. Você já sentiu isso na vida? É como se você orasse e nada fizesse sentido. Clamasse, parece que as coisas não faziam sentido nenhum. Buscasse, ouvisse tudo de palavra, tudo de profecia, e parece que as coisas elas não fazem sentido nenhum. Tem momentos assim. São mudanças nas coisas que estão diante de nós. Você diz, isso aqui eu tenho controle. E orar está debaixo do meu controle. Eu posso orar. Vou orar. E quando ia orar, parecia que aquilo fugia do controle. Porque não tem resposta, não tem ações, não tem coisas de Deus acontecendo ali. Jeremias olha e diz, eu estou numa situação que parece que tudo está acabando diante de mim. Pior do que isso, é Jeremias dizer o que ele diz aqui, ó. Veja o verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras preparadas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez os meus caminhos ficarem caminhos sem direção certa. E colocou pedras nele. E eu tento avançar, mas tem pedra. Eu tento avançar, mas tem pedra. Eu tento ir, mas tem pedra. Eu tento prosseguir, mas tem pedra. Verso 10.
Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Jeremias está dizendo, eu vou usar essa linguagem figurada para vocês entenderem. Eu estava me sentindo como alguém que estava para ser devorado. Verso 11, desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Jeremias diz, eu estou todo quebrado. Estou me sentindo um caco. Estou falando com alguém. Estou me sentindo um caco nessa terra. Todo quebrado, despedaçado. Verso 12, amou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, ou seja, ele mirou em mim e sabe o que ele fez? Verso 13, fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Jeremias está descrevendo dores que ele está sentindo, dores interiores. Dores, ele está dizendo, eu sofri e estou sofrendo dores. E aí, quem já sentiu esse tipo de dor sabe como incomoda. Jeremias está falando dos rins comprometidos, como que atravessados por uma flecha, e ele diz, Deus, que é isso? E Deus dizendo, é o que o povo está sentindo, Jeremias. Fui feito um objeto de escárnio. Verso 14, fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Eu fui humilhado, eu fui envergonhado. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. E aí eu continuo lendo, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. Ele está dizendo, Deus trouxe-nos a uma situação tão humilhante que não dava para sorrir. Afastou a paz da minha alma. Eu esqueci-me do que é o bem. E eu posso dizer, diante desse quadro que eu assisti, vendo Jerusalém cair, vendo o povo cair, vendo essa situação toda bater à minha porta, Jeremias diz, sabe de uma coisa? Pereceu a minha força. Pereceu a minha esperança. E a questão é, ainda há ou não há esperança? E eu quero dizer aqui, para aqueles que pararam para ouvir essa palavra que parece tão angustiante, só de ler já dá uma dor na alma da gente. Que o quadro, por mais tenebroso que pareça, por mais horrendo que ele pareça, enquanto houver um Deus assentado no trono, ainda há esperança. Porque tudo que está escrito aqui é apenas para dizer, é apenas para nos informar que Deus é o Deus que tem o controle de tudo. E para nos dizer que enquanto Ele estiver no trono, por mais bagunçada que pareça a coisa, Ele ainda é capaz de mudar qualquer situação. E eu vim profetizar que há esperança. Eu estou dizendo a alguém que pode olhar e dizer, pastor, a minha situação agora, depois do relato de Jeremias, eu comecei a ver que ela não é nada. E é isso que a palavra quer causar no seu coração, o entendimento de que tudo que você está passando não é nada diante do que outros passaram. Se Deus sustentou Jeremias e cuidou do seu povo em meio a toda essa situação, o que é que Ele não pode fazer pela sua vida? O que Ele quer é que você levante os olhos aos céus e lembre-se que você ainda tem aquele que está no trono zelando, cuidando, guardando a sua vida, e está dizendo para você, ainda tem esperança. Mas pastor Jefferson, Jeremias disse que acabou. Acabou o que ele tinha no odre, não o que ele tinha no depósito. Porque você tem uma porção aí, e que você carrega todo dia na sua vida, mas não é o depósito.
Seu depósito está lá em cima. E enquanto houver céu, enquanto houver uma sala de glória, enquanto houver um Deus assentado no trono que vê tudo e todas as coisas, não te faltará graça para caminhar. E eu quero dizer a você, o glorioso de tudo isso é que a história não vai terminar assim. Por que não vai terminar assim? Porque no capítulo 29 de Jeremias, verso 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. E ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Há uma alegria à nossa espera. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias diz aí duas coisas importantes que eu quero encerrar com elas. Primeiro, Jeremias diz: sabe, apesar de tudo isso que eu estou vivendo, que Jerusalém está vivendo, que o povo de Deus está vivendo nessa terra, eu tenho esperança. E a pergunta seria: por que, Jeremias? Tu não acabaste de dizer que a esperança acabou? Se é a do odre, não a do depósito. A do cântaro, não a do depósito. A do copinho, não a do depósito. A do dia, não a da vida. Por que você diz que ainda tem depósito, que ainda tem promessa, que ainda tem esperança? Ele diz: porque eu tenho um Deus que tem memória. Eu sirvo a um Deus que é capaz de se lembrar. E aí no verso 19 ele diz: lembra-te da minha aflição, lembra-te do meu pranto, lembra-te do absinto, lembra-te da amargura. Você é um Deus que tem memória. Eu quero dizer que esse Deus é o Deus que você serve. É um Deus que tem memória. É o Deus que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8 que lembrou-se de Noé. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que tem memória. Deus não sofre de amnésia. Deus tem memória. Eu vou dizer de novo, hein? Deus tem memória. E Ele lembra das suas orações, das suas lágrimas. Ele lembra da sua caminhada firme e forte, dos dias que você esteve mais firme, mais de pé. Ele lembra. Ele lembra das suas humilhações. E quando Jeremias fala desse Deus que lembra, ele também está falando de um Deus que é um Deus que vê. E que porque vê, age. E que porque age, é um Deus que mostra que tem esperança para o nosso coração. Por isso Jeremias diz no verso 20 e 21, minha alma certamente disso se lembra. Eu lembro do absinto, eu lembro do meu pranto. Jeremias está dizendo: olha, a minha alma está abatida por causa disso, que eu fico me lembrando daquilo que me faz mal, daquilo que eu passei, daquilo que eu sofri, daquilo que eu chorei, daquilo que doeu em mim, das coisas que eu passei. Sim, eu estive em situação de humilhação e de batalha, mas o Deus que eu sirvo acenderá em mim outra coisa diferente de todos os males que eu sofri. Aí no verso 21 ele diz: eu me recordarei disto na minha mente. Por isso esperarei, eu trarei à memória o que pode me dar esperança. E o que é que você vai trazer à memória, Jeremias? Verso 22, as misericórdias do Senhor, que são a causa de eu não ter morrido ainda. Eu estou de pé porque há uma misericórdia de Deus manifesta na minha vida, e essa misericórdia acende em mim esperança. E aqui eu paro,
porque aqueles que têm esperança em Deus verão